Tá joia. Beleza. Só o retorno aqui que sumiu. Aleluia. Agora sim. Desse jeito. Ah, ficou bom. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos falar do nosso amigo Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo. Diz que nada acontece por acaso, nem por coincidência. Tudo tem um porquê na vida da gente. Por que eu estou aqui essas 4 noites? E vamos estar durante praticamente 60 dias na região. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. No versículo, ou melhor, nós vamos pegar o término de 1 Timóteo, no último capítulo 6, a partir do verso 17. Pode sentar, fica à vontade. Tem live hoje? Está com live? Então tá, para as pessoas que estão em casa. Nosso boa noite. Boa noite. A gente fala boa noite, mas a gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir, né? Às vezes assisto pela manhã. Fiz lives que pessoas, amigos meus, assistiram no outro lado do mundo. E é gostoso quando acontece isso. Versículo 17 diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Isso aqui é tremendo, isso aqui. Tremendo. Na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Parece que a gente lê e ouve o que Davi falava à congregação. Quem somos nós para darmos? Tudo veio das suas mãos, né? O reconhecimento dos caras mais ricos praticamente do mundo, porque não tem que se compare a riqueza da família, eu digo a família Davi e a família Salomão, né? Eu ontem contei a respeito de uma das pessoas, dos herdeiros de Salomão. Apesar que todos nós somos, que bom se fôssemos, né? Herdeiros reais da família de Davi, assim não tínhamos dívida. Não tínhamos riqueza, também não tínhamos dívida. Não éramos contados. Mas amém. E aqui diz que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quando ele fala comunicáveis, seja prazeroso. Não ser aquele rico. Tem gente que, entre aspas, enriquece, parece que a pessoa não pode ter um carro, parece que ela é rei, né? É rei. Aqui no Brasil nós vivemos isso. Mas quantos reis que a gente viu morreram bichados? Eu estava vendo a história de um dos reis, pastor, de um dos líderes. Eu sempre falo sobre Nero, né? Porque Nero
ele coloca fogo em Roma. Mas todo mundo fala, por perseguição ao povo cristão. Não foi. Não foi por isso. Foi por exploração imobiliária. Ele queria construir uma nova Roma. Quando foi descoberto, ele foge. Ele foge e ele pede para um dos assessores dele, que me fugiu o nome dele, para que esfaqueasse ele pelas costas, para que ele pudesse morrer como tivesse sido assassinado. Ele foi tão covarde que ele não teve coragem de tirar a vida dele. Ele pediu para o assessor dele: olha, eles vão me matar, então para morrer como o Bambambam, você me mata pelas costas, e eu vivo. Mas quantos de nós não sabíamos que foi por exploração imobiliária? Ele queria construir novos prédios, novas coisas. Parece que as histórias se repetem. Não, eu vou destruir para construir. E tem uns que só destroem e não constroem nada, né? É bom para destruir, mas é ruim para construir. E diz aqui que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Coisas que o dinheiro não compra. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Até naquela época tinha essa questão do fake news. O apóstolo Paulo chega para Timóteo: não caia nessa, não caia na propaganda, a qual professando alguns se desviam da fé. E ele chega e diz: e a graça seja contigo, amém. E lá no versículo 1, ele chega e diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Comandante romano falando isso é uma coisa maravilhosa. É quando Deus pega o cara que está lá em cima e põe lá embaixo e diz: você vai me servir. Vai me servir. Vai me servir. Eu hoje tenho amigos meus cristãos. E tem dia que ele chega e me dá paz do Senhor. Opa, Senhor, não. Um dia eu falei assim para minha esposa: olha quem está me dando paz do Senhor aqui. Eu falei para ela assim: eu jamais imaginava em toda a minha consciência humana que eu teria amizade com uma pessoa neste nível de importância. Entendeu? Jamais. Eu ouvia e via esse cara lá por exemplo, o irmão Dedé Santana. Quando que eu imaginava? Quando que eu imaginava? Você vê que o Evangelho ele promove. Eu jamais imaginava que um dia eu teria o Dedé Santana dentro da minha casa. Quando eu vejo, eu jamais imaginava que aquela menina que entrou com 15 anos de idade no programa da Xuxa, eu jamais um dia iria imaginar que aquela menina chamada Aline Barros iria dormir no quarto da minha casa. No colchão ainda, o pai dela, pastor Ronaldo, dormiu no chão. Ali, dentro da minha casa, ela pegou o primeiro cartão de crédito dela, até sair para fazer compra leve com a minha esposa. Aí você vai vendo, ela encontra, casa com o Gilmar, um menino que também não conhecia, jogador de futebol. Para quem não sabe, eu trabalho com atletas, eu dou oportunidade para jovens, como eu falo para os jovens: eu posso levar você até a beira do campo, eu não entro, não jogo bola.
Mas a oportunidade a gente dá e a vida é feita de oportunidade. Mas a gente dá. Dá. Mas falando disso aqui, ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. E aí ele começa: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite. Ele fala: eu oro por você de dia e de noite. Eu oro por cada igreja por onde eu passei. Lógico que eu não vou citar o nome de todas as igrejas, mas eu, 3 horas da manhã, todo dia estou orando e disse: Senhor, abençoa as igrejas por onde eu passei. Automaticamente eu abençoei todas. Mas estou lá orando de madrugada, 3 horas da manhã. E isso faz tempo. Faz tempo. E cada dia eu vejo a resposta de Deus. Deus falando, Deus mostrando. E aqui ele chega e diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, para que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lois, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Você vê que coisa tremenda. Ele fala o seguinte, trazendo à memória a fé não fingida. Amados irmãos, eu quando estou fraco, eu lembro dessa história. Paulo, chegando a Timóteo, diz: fé não fingida, fé genuína, a fé verdadeira, aquela fé que a gente crê. Eu creio. Eu tomei posse dessa palavra, eu acreditei nela, eu creio, eu acredito. Ele fala: não seja volúvel. Quantas pessoas que tiveram uma fé volúvel. A gente vê aqui ele falando sobre os ricos, né? Que manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Irmãos, eu tenho um amigo meu que ele faleceu com Covid. Um dia ele ligou para mim e disse: cara, quando você vai vir para São Paulo? Falei: porque, cara, comprei uma lancha, um iate, eu queria experimentar. E também queria te buscar um carro novo que eu tenho. Irmãos, eles tinham uns 4 carros na garagem. 4 carros na garagem. Eu falei para minha esposa: lasqueira, andando de a pé de ônibus. Cara, com 4 carros, chega mais um carro na garagem. Bem que Deus podia tocar no coração dele para me dar um carro daquele. E ainda para completar a inveja santa, ele me convida para ir andar na lancha dele. Só falta ele dizer que vai matar um boi para fazer um churrasco. Aí ele me disse: vem aqui que eu mato um boi para fazer um churrasco. Eu falei: tá vendo? Quer me humilhar. O máximo que eu posso matar para ele aqui é uma galinha. E olha lá. Eu falei: meu amigo, não está dando para ir, mas segura aí que passar essa turbulência. Estava em época de Covid. Era morte por metro quadrado. Morte por metro quadrado. Aí você olhava ali no Facebook,
perdi um amigo, no outro dia perdi outro, e a olhar eu tinha até medo de abrir, porque era todo dia, não dava tempo de chorar, não tinha tempo. Ia chorar, falava, amor, não dá tempo de chorar, porque já morreu outro. Então, não dá. E eu falei, cara, até que queria, mas a coisa também complicada, né? Já tinha passado, 2021. De repente, ele para de conversar, eu falo, olha, deve ter desistido do churrasco, deve ter desistido. Aí liga a esposa dele, pastor, olha por ele, porque ele está internado, ele está mal no hospital, ele foi para lá, e foi para o melhor hospital de São Paulo, com todo o poder, o dinheiro que ele tem, foi para lá. E em 24 horas ele partiu. Eu olhei para minha esposa e falei, graças a Deus que eu tenho a galinha para matar. Deixa para lá o churrasco. Ela, por quê? Porque o cara que tem a lancha, o cara que tem 2 fazendas, que comprou uma fazenda agora, que tem 4 carros na garagem, morreu por falta de oxigênio. Fiquei tão feliz. Porque diz que o Evangelho, principalmente eu que vivo do Evangelho, né? Eu não sou pastor de igreja. E não tenho chamado para ser pastor. Não adianta eu falar para o pastor, eu vou lá na sua igreja, eu vou pastorear. Eu vejo às vezes ele convidando as pessoas, né? Graças a Deus foi preenchido, né? Mas aí eu vejo ele convidando e falo, puxa, mas não adianta, eu não sou um itinerante, né? Bom, pago muito tempo em casa, fica até meio assustamento mente, o pé fica coçando para poder viajar, né? Na pandemia, ainda bem que eu não parei, né? Porque nas horas vagas eu vendo, fazer minha propaganda, vendo produtos naturais. E produtos naturais com a pandemia não fechou, as lojas não fecharam, tanto que havia um monte de lojas porque não fechou, porque vendia alimento e quem vendia alimento não fechava, então eu não parei. Mas eu falei, eu estou tão feliz. Ela falou, tão feliz porque eu estou tão feliz porque hoje eu estou até condida. Ela falou, porque o cara que tem dinheiro sobrando agora lá, todo o dinheiro dele, todos os melhores médicos que ele tinha, que podia, não tiraram ele de lá. Em 24 horas ele partiu. E eu estou aqui. Então é um privilégio. Às vezes a gente quer ser irmão só de primeiro. Eu conheço dezenas de pessoas que achavam que nunca mais a gente ia andar sem máscara. Vocês não pensaram nisso? Via a hora de andar sem máscara. Aí não via a hora de andar sem. Agora pode andar sem e tem gente que anda. Mas as coisas de cada um. E eu acabei analisando essas coisas que o apóstolo Paulo escreve, né, de se sentir um privilegiado. Um privilegiado de passar por uma situação dessa e no máximo ter tido uma gripe. Né? Eu sentia, a única coisa que eu sentia, eu perdi o olfato. Mas isso é o que menos, perto de perder o que é mais precioso para nós. Eu gosto do Paulo, eles não põem, né? Para que ao mesmo tempo que se pode estar aqui, pode não estar. A gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente tem que estar preparado não é como vai estar amanhã, é aonde a gente vai estar amanhã. Na verdade, é onde a gente vai estar amanhã. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso, e ele escreve trazendo a memória não fingida, a fé genuína, ou você crê, ou você não crê. O grande problema é que as pessoas, elas pegam uma coisa e elas não creem naquilo,
acreditam naquilo. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que estão dentro da igreja que não acreditam em cura, irmão. Não adianta nem falar, não falar para ele, porque ele não crê. Não crê, não acredita. Eu conheço pessoas, nem vou falar o nome, mas conheço pessoas que não creem, pregam sobre fé, mas não acreditam. Não acreditam. E você pode pregar, falar. Ela não acredita, porque ela já perdeu a essência da fé. E por isso que ele chega e ele mexe numa coisa tremenda. Ele chega e diz: a fé genuína que há em ti, a qual habitou primeiro na sua avó, logo depois na sua mãe. Né? E aí ele fala da fé antiga. Eu, quando estou fraco, irmão, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha sogra. Minha sogra, Mamaíde, lembro toda hora ela falando. Chegou no final da vida dela, destruir o meu Senhor. Enquanto todo mundo estava, ora para ela ser curada, ora para ela sair de lá, ora para ela sair de lá. Irmão, eu estava vindo de São Paulo, no dia que minha sogra faleceu, eu estava dentro do ônibus. Eu fui fazer uma cruzada. Dentro do ônibus. A minha esposa liga, minha sogra não tem, minha esposa com ela lá no hospital, aí a irmã da minha esposa lá, e ela me liga, minha esposa chorando, faça alguma coisa, ela está partindo, ou para que eu orasse, para que ela saísse de lá. E no fundo, eu escuto a voz da minha sogra dizendo: pastor, diga para ela deixar eu partir. Eu cheguei e falei para minha esposa, tinha que ir para o banheiro do ônibus e dizer: deixa ela partir, ela não quer mais ficar aqui. Tem pessoas que chegam num nível espiritual que o mundo já não merece mais ela. Dia atrás meu cunhado falou que teve um sonho com ela, que estava todo mundo na casa e ela estava lá. Só que ele é alto, ele tem quase 2 metros de altura. E ele disse que ela era muito mais alta que ela. Eu falei: você sabe por que você, quando você abraçava, você estava na cintura dela? Não era por causa de altura, não. É porque o nível espiritual dela, nenhum de nós da família chega na metade do dela. Por isso que Deus mostrou que ela tinha o dobro de todo mundo que estava na casa. De toda a família. Ele disse: toda a família estava reunida e ela estava lá, mas a única coisa que eu percebi é que ela tinha o dobro de nós. Sabe por quê? Porque a dimensão espiritual dela era 2 vezes maior do que a nossa. Talvez muito, Deus mostrando que muitos de nós não tinha metade do tamanho espiritual que nós tínhamos. E a gente vê aqui ele falando: eu posso fazer igual sua mãe. Igual sua mãe. Nível espiritual dele, falando igual sua avó. Primeiro ele chama a atenção da avó, né? Da avó. A gente, quando estou fraco, eu lembro da minha mãe. Sabe por quê? Porque a minha mãe, apesar de a fé dela ser uma fé, ter a fé, mas como eu disse, a fé na coisa errada, ela tinha fé. Ela acreditava. Apesar de que aonde ela acendia as velas, ela podia até estar acendendo, fazendo as coisas para a direção errada. Mas ninguém tinha o direito de discutir que fé ela tinha. Ela tinha. Quando ela ia lá, eu dizia: mãe, o que a senhora foi fazer? Foi fazer um empréstimo. Eu lembro que eu saía de bicicleta, pedi empréstimo lá na Associação de Servidores Públicos para minha mãe. Minha mãe era funcionária pública, para ela poder comprar. Às vezes ela gastava, fazia empréstimo para comprar as roupas
Eu falei, mãe, por que tem que ser uma vermelha, outra tem que ser branca, outra ser... Eu vejo gente que você vai fazer, nós vamos fazer um coral. A irmã acha ruim que vou dar 20 conto numa camiseta. Eu acho que a igreja tem que dar a camiseta. E aí a gente perde de longe. Porque a minha mãe, ela às vezes ela comprava não só o pano para ela, mas sobrava, fazia para os outros lá, e ela ia e comprava. Eu achava engraçado, porque eu sempre falei aqui que a minha mãe, no meu caso, eu dificilmente lembro dos meus aniversários, né? Dos meus aniversários. Mas eu nunca esqueço de que certos meses do ano ela comprava um bolo, comprava refrigerante, botava lá numa casinha lá. E era um baita de um bolo. E aí comprava não sei o que para levar você aonde. Errado, tudo errado. Era. Mas era uma baita de uma fé, digamos de passagem. Tinha fé. Quando nós vemos pessoas que às vezes se suicidam, e que é errado também, por questão de fé, a gente fala assim, às vezes a gente critica, mas e nós temos convicção? Temos convicção da fé que a gente tem, você realmente crê, porque o apóstolo Paulo diz, não tem uma fé fingida, ou você crê ou você não crê. Eu sempre tenho falado no Facebook, se você crê, você não crê, mas Jesus vai voltar, você acredita ou não acredita, Ele vai voltar, se queira ou não queira, Ele vai voltar. Não é uma questão de você querer ou não querer, Ele vai voltar. Por quê? Porque eu acredito, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. E para mim a Bíblia não mente. Ele vai voltar. Às vezes volta antes do tempo para muitos de nós que partem hoje. Tive um amigo que partiu com 42 anos de idade, ainda flor de idade. E aí a gente olha, a gente vê o apóstolo Paulo chamando a atenção. Aí eu estou fraco, eu lembro da minha mãe, guerreira, lutadora, sabe? Às vezes está difícil, vamos lá, pega aqui, pega lá. Situação financeira. Minha mãe não tinha tempo ruim para ela. Eu lembro que naquela época, um dia estava difícil, ela não tinha nada, não tinha nem dinheiro para comprar o fio para ela fazer os crochê dela para poder vender no hospital. Ela foi, filho, tinha uma ideia. Vai catar pacote de leite. Lembra aquele pacote de leite plástico pequenininho? Eu ia lá, comprava o pacote de leite, ela falava, agora vamos lavar. Lavava, tirava a tinta, aí ela cortava ali, e fazia chinelo, bolsa, de pacote de leite, fazia chapéu de praia, e ia lá no hospital, onde ela ia levar as coisas para vender, e chegava lá, comprava chinelo de pacote de leite, aquilo que era jogado no lixo, que ela pegava lá, lavava o pacote, fazia os fiozinhos, lá com crochê, tricô, e comprava a solinha, colocava lá, fazia sandália ninguém acreditava que era sandália de pacote de leite. E aí você olha, tem crente que está lá em casa, ai meu Deus, eu não tenho nada. Não! Deus dá ideia. Deus dá ideia para você. Mas ela era guerreira, ela era lutadora, ela acreditava. E o apóstolo Paulo diz, olha, que a tua fé não seja fingida, mas igual a fé, que é igual a da tua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E esse é o servo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus
que existe em ti pela imposição de mãos. Ele diz: eu desperto, irmão, vai orar. Onde está a imposição de mãos? Ele desperta o dom que há em você, irmão. Tem gente que pega o dom e guarda lá, segredo de Estado. Canta muito. Eu sempre falo assim que o louvor não tem que ser com a boca, tem que ser com a alma. Com a alma, com o coração. Com a alma, com o coração. Por isso que Deus era apaixonado por Davi. Quantas vezes Davi errou? Chegou uma vez que Davi errou tanto que Deus falou para ele: agora eu arrebento com esse baixinho. Agora Deus falou: eu quebro ele no meio. Agora eu vou quebrar ele no meio. E Deus chega junto em Davi. Davi chega com a harpa dele e ele faz um hino. Salmos. Ele faz um hino. Minha alma anseia por ti, como a corça anseia pelas águas. Deus olha para Davi e diz: como é que eu posso bater no cara desse? Como é que eu posso bater? Deus está preparado, levantou a mão para descer além da vida. Davi chega e diz: a minha alma anseia por ti, como a corça anseia pelas águas. Eu amo esse pai. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele não nos deu um espírito de covardia, irmão. De covardia. A gente não pode ser covarde. A gente tem que ter a opinião da gente, ainda que desagrade as pessoas. A pessoa sincera, ela tem muitos amigos, mas também um monte de inimigo, porque você é sincero. A minha esposa: mas você postou isso aí? Eu postei no meu casamento. Se quiser me bloquear no Facebook, me bloqueia. Se quiser excluir, se quiser prender, prenda. Mas eu não vou me calar. Vou me calar. Se eu me calar para eles, eu vou me calar. Então, como é que eu vou? Olha, a gente vai enfrentar aí o meio-meia e por aí vai. Se a gente, no primeiro batido de pé, a gente fica quietinho, poxa. Deus nos deu. Tem que falar do Evangelho, sim. Tem que falar para o porteiro do hotel. Tem que falar. Dias atrás perguntaram para mim: o que é ser um grande pregador? Eu falei: grande pregador? Em que sentido? Eu falei: não, o grande pregador é aquele que prega em igrejas grandes. Eu falei: mas tem muito grande pregador que prega em igreja pequenininha, minúscula, e é um grande pregador. Eu falei para ele: sabe o que é um grande pregador? O grande pregador é um cara que eu vi no ônibus, no trem, vindo de Santa Amaro, 5 horas da manhã, lotado, aquele trem outra peça que não tinha lá ninguém no trem lá, ele no trem, e lá no trem ele balançando lá, e falando: olha, enquanto eu estou indo para o serviço, quero falar que Jesus salva, e pregou o Evangelho. E ele é o pregador. Quantas pessoas ali que estavam, fique quieto, hoje com sono, estava com sono, eu não queria nem saber, um trem lotado, e ele rasgou o verbo aí, que o cara é grande pregador. Quantos crentes veio lá no... Eu dei glória bem na hora que ele falou um negócio, eu falei: glória a Deus, todo mundo olhou para mim. Quantos crentes que veio o cara pregando,
fica parado lá perto da Assembleia Legislativa, às vezes, ali em frente à prefeitura, e às vezes fica lá na Rua 15, fica lá o terninho, sujinho dele, pregando e falando que Jesus vai voltar, isso, aquilo. Ninguém ouve ele, ninguém escuta ele. Ele é um grande pregador. As pessoas podem não escutar, podem passar por ele, podem até xingar, mas nunca vão poder dizer que não ouviram. Não vão dizer, eu não ouvi falar, ouviu. Lembra aquele dia que você passou lá, você xingou o cara lá, ouviu? Não ouviu, sim. Você xingou ele de novo, ouviu sim. Você não vai poder falar. Aquele cara, eu acho que ele é um grande pregador. Quantas vezes a gente passa e estão pregando por nada. Não estão pregando por nada. Alguma coisa está saindo para alguém. Eu já preguei em igreja. Eu estava pregando na igreja, estava chovendo lá fora, tinha um carro estragado na frente da igreja, e quando eu fiz o apelo, o cara que estava dentro do carro, o carro estragado, o pneu furado, e não trocou o pneu, o carro dele furou o pneu bem na frente da igreja, para ele escutar a palavra e para ele se converter. Quando eu falei que quando queria aceitar Jesus, ninguém da igreja quis. Cara, foi todo crente. Mas eu vi um cara sair lá de fora, eu estava no meu carro aqui, e eu quero aceitar Jesus. O pneu furou, deu uma chuva daquela, para ele poder escutar o Evangelho e aceitar Jesus, e hoje está dentro da igreja desde hoje. Se eu pensasse assim, eu fui pregar para 10 pessoas lá, não valeu a pena, valeu, porque talvez ninguém da igreja ouviu a pregação, mas aquela pessoa que estava lá fora precisava de Cristo, e Deus fez com que o carro dele falasse lá. E ele fala, para encerrar, ele chega e diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo a nosso propósito e a graça, mas porque não foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos dos séculos. E aqui ele fala: não te envergonhe, porque eu estou preso lá. Antes glorifique a Deus. Glorifique a Deus. A maior parte das cartas de Paulo ele escreveu em prisão. Muitas vezes debilitado, não enxergando, e ele não enxergava, mas ele chamava alguém para escrever, e ele falava: independente, em tempo e fora de tempo. Espero que essa palavra hoje, para você que está em casa, que desperte você também para a igreja, não faça como é costume de alguns, que agora está fácil, está bom, né? Até a igreja online, só online. Mas aqui diz que a gente tem que congregar, né? E diz, como é costume de alguns, deixando de congregar. Aqui congregar é estar presente. Aqui. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vou encerrar agora, que viajo hoje ainda. Eu tenho certeza que esses 4 dias e durante essas campanhas que eu vou fazer nas igrejas, Deus vai fazer grandes coisas.